Olá, boa tarde, Santa Cruz da Venerada, uma cidade tão querida por Deus e por nós também. Sejam bem-vindos para mais um programa A Voz da Profecia. A paz do Senhor Jesus invada a sua vida, invada a sua casa, invada a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. A partir de agora, você fica muito mais por dentro do que a palavra de Deus traz para nós. Então eu convido você já desde já, abrindo sua palavra, abrindo sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. Esse é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Então não esqueça, é Jesus no coração e Bíblia na mão. Olá, Evandro, boa tarde. Boa tarde, Leila, boa tarde, Santa Cruz. Que alegria estarmos iniciando mais um programa. Fico feliz porque sempre temos a Bíblia na mão e Jesus no coração, não é isso? Quero agradecer a você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio. Que Deus abençoe ricamente cada um de nós. Se você tem sua Bíblia, né? Vamos abrir em Gálatas capítulo 3. Vamos estudar o capítulo que é muito interessante, que envolve fé ou obediência à lei. Essas e muitas outras questões vamos abordar no programa de hoje. Mas eu quero também dar meus abraços, meu alô especial para a irmã Francineide, a Daiane lá da quadra Antônio Tavares, o Genivaldo e sua filha Camila lá da Coab, isso mesmo, e Cleide lá da Barrinha. Eu não posso me esquecer da Marlene. E olha só, Leila, a Maria de Fátima comentou lá no canal do YouTube. Então faça como ela, né? Entre lá no canal Novo Tempo Santa Cruz e deixe seu joinha e seu comentário, Leila. Ela participou conosco. Olha aí, que bacana. Muito obrigada, viu, Maria de Fátima, pelo carinho da audiência. Que bom que você nos acompanha. Então faça como a Maria de Fátima. Acesse o nosso canal Novo Tempo Santa Cruz, ative o sininho das notificações, aproveite e se inscreve, que assim você fica por dentro de tudo que nós estamos passando a cada sexta-feira estudando um capítulo. Deus abençoe a cada um de vocês. E nesse momento a gente vai ouvir um louvor especial. Eu quero dedicar esse louvor a Maria de Fátima, a todos os nossos ouvintes, porque, Leila, a gente sabe que o louvor ele abre a nossa mente, abre a nossa espiritualidade para a gente ter um contato maior com Deus. Isso é magnífico, não é? Sem sombra de dúvida, Deus, foi Ele quem criou a música, a melodia, o som. E não há dúvidas também que a música fala ao nosso coração. Eu costumo dizer que a música é uma mensagem cantada. E eu convido você a apreciar essa música neste momento. Logo em seguida nós teremos um resumo do que nós vamos estudar hoje. Então fica por aí, que a gente volta já já para orar por você.
consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Vinde todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo nos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele nos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Esta é a voz da profecia. No capítulo 3 de Gálatas, Paulo começa com uma forte acusação. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra fascino, no grego, significa enfeitiçar. Para Paulo, um grupo de cristãos de Gálata estava como que enfeitiçado por um tipo de ensino prejudicial. O teor deste ensino é apresentado a partir do verso 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. A questão estava na briga entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. A definição de cada uma destas posturas teológicas é simples. A salvação pelas obras ensina que nosso bom comportamento determina a nossa salvação diante de Deus. Salvação pela fé ensina que somente a fé na graça de Cristo é que pode garantir a salvação do homem. Ambas são opostas, não tem como acreditar nas duas. Ou se atribui a salvação aos méritos humanos ou ao mérito de Cristo. E sabe, ainda hoje este debate existe. Talvez a razão para isto é que a graça nos assusta. Quando alguém nos oferece algo de graça, geralmente estranhamos. Somos treinados em nossa cultura capitalista a receber pelos nossos esforços. Porém, a salvação vai na contramão da filosofia contemporânea de meritocracia. Segundo a Bíblia, a cruz foi uma troca ilógica para os padrões humanos. Nela, Cristo recebeu o que não merecia para nos dar o que nós não merecemos. Assim, à luz da cruz do Calvário, a salvação é unicamente pela fé nos méritos de Cristo. Mas e a obediência? Você pode me perguntar. Quer dizer que não precisamos mais obedecer? A resposta é sim e não. Primeiramente, não obedecemos para alcançar a salvação oferecida por Deus. Ela é dada de graça a todo pecador que pela fé aceite a justiça de Cristo. Porém, obedecemos sim pela gratidão que já foi feita por nós. Entendeu? Uma é a causa e a outra a consequência. Muito bem, já estamos de volta. Você ouviu aí um hino
Cristo nos transformou. Cristo transformou você? Foi o seu amor, foi o seu perdão que fez efeito na sua vida e você é uma pessoa mudada, é uma pessoa diferente? Espero que sim. E logo em seguida você ouviu aí um resumo do que nós vamos estudar a partir de agora. Qual a advertência que Paulo dá para os irmãos de Gálatas? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Mas antes, convido você a orar, porque nós devemos pedir a bênção de Deus, a sua instrução para estudarmos esse livro sagrado. Então, convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com Deus. Pai nosso, Pai querido, Pai amado que estás no céu, Todo-Poderoso, muito obrigada por mais uma semana, obrigada por mais um programa, obrigada pela a compreensão, a compaixão, o amor que o Senhor tem por nós. Obrigada pelo chamado também. Nós estamos aqui também para te agradecer porque o Senhor vem nos convidando para estudar mais ainda o livro sagrado e que coloquemos em prática na nossa vida. Oramos em especial a cada um que está nos ouvindo neste momento, que o Senhor vá de encontro com suas necessidades espirituais, restaure sua vida, dê-lhe saúde, fé, discernimento, perseverança, Pai. Toda a cidade de Santa Cruz seja então poderosamente abençoada pelo Senhor. Perdoa os nossos tantos pecados, mas nos ajuda a perseverar, a continuar fazendo a Tua vontade. Inclusive, neste momento, te pedimos o Teu Santo Espírito para nos ensinar, nos dar discernimento e entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Nós te oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já está com a sua Bíblia na mão e com certeza já deve estar com Jesus no seu coração, não é? Então vamos lá para a leitura de hoje. No programa passado nós lemos Gálatas 2, onde o apóstolo Paulo pregou aos judeus, aos gentios. Ele também repreendeu Pedro por fazer acepção de pessoas, não é? Paulo também mostrou que a justificação é pela fé em Cristo Jesus e é uma continuidade do que nós vamos ver aqui também, de que nós não somos salvos pelas nossas obras, a nossa justificação é pela fé. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto a partir de agora. Então convido você a acompanhar a leitura comigo a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Gálatas, que diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Vamos dar uma pausa aqui, né? Paulo ele está aqui apelando para a experiência dos Gálatas. A gente vê, Wanda, que muitas vezes Paulo tem usado de muitas repreensões para alguns irmãos, não é? Aqui ele já começa chamando os irmãos de Gálatas de insensatos, ou seja, falta sensatez. E aí ele pergunta: quem foi que vos fascinou a vocês? Foi quem realmente foi exposto a vocês? Foi realmente o Jesus crucificado, não é? E ele diz: olha, eu gostaria só de saber uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela prática da fé que vocês ouviram? Né? Uma coisa que a gente vê muito hoje é que muitas igrejas, denominações, religiões,
querem sempre que o ser humano seja justificado pelas suas obras. E aqui Paulo está perguntando bem claro: vocês receberam o Espírito foi pela fé que vocês ouviram ou só porque vocês praticam as coisas boas? Então, apesar que uma coisa está ligada com a outra, mas como a gente falou no programa passado, nós não podemos nos deter somente à prática de obras para obter a salvação. Mas, já que somos salvos, devemos viver como pessoas salvas, ou seja, em obediência à lei, aos mandamentos, a tudo que Deus disser. Imaginem uma igreja em que tenha 50 irmãos, uma igreja fervorosa, que trabalha para Deus, uma igreja abençoada, mas de repente chega uma pessoa e entra nessa igreja e começa a falar palavras que, como Paulo falou, enfeitiça as pessoas, leva os irmãos da igreja para a apostasia. Os irmãos que ainda permanecem em pé olham para a situação e devem ficar muito tristes ao perceber de que uma igreja de 50 irmãos, mais da metade, se apostasou ou, como Paulo falou, enfeitiçou. E Paulo dá essa questão: quantas pessoas devem ter sido enfeitiçadas, se apostatou diante das palavras que ouviram dos falsos mestres ou dos falsos pregadores? No verso 2 é muito interessante que Paulo ele é bem enfático em dizer que essas pessoas enfeitiçadas ouviram mais as práticas da lei, colocaram o eu acima do próprio Espírito Santo, acima de Jesus Cristo. E isso levou à apostasia, Isso em qualquer situação, com qualquer pessoa, leva à apostasia. Colocar o eu acima de Cristo. E Paulo fala que justamente você aceitou a Cristo pela prática da lei ou pela fé no que ouviram do Espírito Santo. E ele mesmo fala, se eu não me engano, é 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, nesse momento aqui, e muitos momentos da Bíblia, eu imagino Paulo triste ao perceber que muitas pessoas se apostatou. E no verso 5, é um chamado de voltar, Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual o quê? Receberam a palavra. Então muitos receberam a palavra, receberam o Espírito, mas estavam mais dispostos a ouvir o próprio eu. Mas lembrando que toda essa questão de que eles deixaram a fé para ouvir mais a lei, isso vem lá da discussão do capítulo 2 do programa anterior, que você vê que tinha muitos judeus que acreditavam que os gentios tinham que aceitar a circuncisão para serem judeus e cristãos. E Paulo foi contra isso. Então, por isso que houve essa apostasia, por isso que houve muita separação da igreja e tudo mais. Foi realmente algo triste de se ver. Pois é. Então fica claro que Paulo, quando ele repreende, é porque claro que Deus deu toda a razão a ele. Então assim, é como a gente faz um apelo, prega a mensagem verdadeira, mas aí vem outra pessoa, aí distorce aquilo que você falou, e essa pessoa pelo qual você pregou, ela acaba se voltando para essa outra pessoa. Como você não vai se sentir, não é? Então é mais ou menos assim que Paulo estava dizendo, que os irmãos de Gálatas eram insensatos, usavam de insensatez, porque eles, tendo a verdade, aprendido a verdade com Paulo, muitas vezes estavam ouvindo falsos pregadores, falsos mestres, falsos profetas que Jesus já tinha alertado, não é? E aqui Paulo ele reforça para que os irmãos continuem na mesma fé, acreditando naquilo que realmente já foi pregado, já foi revelado, já foi dito. E aqui os próximos versículos já mostram um exemplo claro de que Paulo dá em relação à fé. O mais conhecido como pai da fé, que é Abraão. Então ele dá esse exemplo aqui, vamos considerar a experiência de Abraão. No versículo 6, ele diz o seguinte:
Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Nós vamos parar por aqui, porque tem muita coisa para esclarecer nesses versos. Então Paulo começa a dar o exemplo de Abraão, falando em fé, como ele disse no versículo 5, né? Porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da lei, da fé? Aí ele vai dar o exemplo de Abraão, que é considerado o pai da fé. Como ele disse, ele acreditou em Deus e isso lhe foi lhe dado crédito de justiça. O fato é, queridos, que as pessoas queriam ser justificadas por suas obras. As pessoas queriam ser absolvidas por suas obras. Elas queriam ser salvas por suas obras. Mas Paulo está deixando bem claro que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, já que temos fé, nós também devemos exercer sim a obediência, tá? Pois, como ele disse no versículo 7, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Porque por mais que Abraão fosse um homem muito obediente, fez tudo o que pediu, Deus pediu, ou seja, suas atitudes demonstrou o quê? Fé. Então, da mesma forma, nós também, que já que nós temos fé em Deus, fé em Cristo Jesus, essa fé, ela é mostrada através das nossas atitudes e não ao contrário, buscar fazer tudo que Deus manda simplesmente só para obter a salvação, mas você tem que ter fé, tá? Você tem que acreditar. Então, como ele disse no versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como ele disse, através de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Então, para o povo judeu, eles não achavam que os gentios seriam salvos. Mas ali Paulo estava dizendo, não, a gente prega para eles, e eles tendo fé, eles serão salvos sim. Então, Deus, ele anuncia o Evangelho para todos. A Escritura, a Bíblia, é para todos. A justificação pela fé é para todos. Mas os judeus ainda estavam amarrados em tradições, em questão cultural, e muitas vezes se esqueciam de fato o que é a verdadeira obediência. E aqui, Evandro, a gente entra um ponto muito importante em relação à lei, não é? Que algumas pessoas podem se isolar nesse texto que diz aqui no versículo 10 que não devemos ser salvos por obra da lei, maldito aquele que é pendurado no madeiro, né, que a lei ela não procede, essas coisas. Mas a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes que lei é essa, não é? Sim, realmente, vamos esclarecer. Primeiro ponto é o verso 6 que fala que Abraão creu em Deus e isso foi creditado, né, imputado como justiça. Se você abrir lá em Romanos capítulo 4, verso 11,
Paulo, né, na verdade, o capítulo 4 por inteiro de Romanos, Paulo fala sobre Abraão e essa questão de fé. No verso 11, lendo só a partezinha final, diz o seguinte: ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, essa justiça é justamente o que Paulo explica aqui no verso 7. Então, o que é ser creditado com justiça? É justamente ser a bênção, né? Deus abençoar, claro, mas também se trata sobre descendência também. O verso 7, né? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão, ou seja, herdeiros. Então a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do nosso querido apresentador Silvio Santos, né? Nosso saudoso querido Silvio Santos. A herança dele, né? Os herdeiros dele praticamente vão perpetuar por todo o tempo. Por quê? Por conta da herança, de família, de nome, finanças e tudo mais. Vai chegar uma hora que pode ruir? Pode ruir, não sei. Deus queira que não, né? Mas a questão, já ser herdeiro de Deus, isso já veio desde a fundação do mundo e sempre vai existir. Ser herdeiro de Cristo é justamente ter o céu como recompensa. Então, o que Abraão recebeu é também imputado em justiça comigo através da fé. Isso é muito interessante, né? Recebermos a mesma bênção de Abraão, que é o céu. Então, isso é ser creditado com justiça e ser herdeiros de Cristo. Então, no verso 10, né? Aqui é que vamos falar a respeito sobre essa questão da lei. Vamos lá, olha. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então vamos analisar a palavra lei, porque como eu havia mencionado, no grego há uma palavra para cada sentido, no português não. Porque se eu pegar a palavra manga no português, manga tem a sentido de fruta ou a parte da camisa. Já no grego, manga de camisa é uma palavra e manga de fruta é outra palavra. E olhando essa questão aqui, nos que se apoiam na prática da lei, isso vem, sabe de onde? Lá de Deuteronômio capítulo 28. Se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 28, se você der uma lida depois, você vai perceber que lá tem uma lista de bênçãos e outra de maldição. Diz o seguinte: se você praticar isso e tal, aquilo, você será abençoado. E depois a maldição da desobediência. Se tu desobedecer, vai acontecer isso, isso e isso. Então o povo judeu dessa época acreditava nisso. Olha, eu tenho que ser fiel nisso e nisso e nisso, e não praticar isso, isso e isso. Então essa prática da lei era um costume apoiado lá de Deuteronômio 28. Agora, claro, se eu obedecer a Cristo, no sentido, por exemplo, você vê ali em Romanos capítulo 6, né, na questão de proteger o corpo, de cuidar melhor da saúde e tudo mais, isso vai ser bênção para você. Mas se você não cuidar do corpo, pode acontecer maldições, doenças, tragédias e tudo mais. Tem esse sentido. Mas eles achavam e praticavam a lei ao pé da letra. E é aí que entra a questão dos sábados, em que eles não podiam carregar o lenço no bolso, não podia cuspir na terra e tudo mais. Então, acima da lei, eles colocaram mais leis que acabaram dificultando e obscurecendo a fé, né? Que dificultou até ver o próprio Deus, até o próprio Jesus. Então, essa é a questão. Eles estavam praticando a lei lá de Deuteronômio 28 e virou um costume, né? Virou uma tradição, mais leis acima de mais leis. Acrescentaram, né? Acrescentaram mais coisas que não deveria. E outro detalhe também aqui, ouvinte, é que fique bem claro para você que essa lei que pelo qual Paulo está se referindo não é a lei dos 10 mandamentos.
porque os 10 mandamentos eles foram escritos onde? Em 2 tábuas de pedra. E Paulo deixou muito claro aqui, dizendo, como no versículo 10, o finalzinho, mas todas as coisas escritas no livro da lei. Então, Moisés escreveu sim muitas leis, mas em um livro. Então, essas leis aqui que Paulo menciona, que o povo de Gálatas estava tão amarrado, tão preso, eram as leis sim de Moisés, as leis de circuncisão, as leis de costume, as leis tradicionais e que muitas vezes eram criadas pelos próprios líderes religiosos. Então, caro ouvinte, aqui não se trata da lei dos 10 mandamentos, tá? Por mais que a gente saiba que a lei dos 10 mandamentos não salva, mas ela sim mostra a nossa condição de pecador, ela sim nos condena. Mas essa referência aqui é a lei de Moisés, tá? Por isso que ele disse que era evidente que pela lei ninguém seria justificado, ninguém seria perdoado, porque quem perdoa é Cristo. Então não adianta buscar sua justificação em obras escritas num livro de lei, escrita por homem. E como podemos ter a certeza de que aqui não é a lei dos mandamentos que Paulo está falando, mas sim leis de tradições, leis que não tinha base bíblica, tinha na questão de Deuteronômio, certo? Claro, mas eles acrescentaram algo mais, né? E que virou uma tradição, né? Quando você vê aqui, por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Paulo também aqui em Romanos capítulo 7, verso 12 diz o seguinte: de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E também no capítulo 7 e também no verso 7 diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então as pessoas estavam aqui de Gálatas, né? Que Paulo falou, Gálatas insensatos. Vocês estão pegando a prática da lei, a prática no sentido de costume lá de muito tempo, de muitas leis que foram colocadas, e colocando isso acima de Jesus, acima da fé. E aí é muito bem claro que Paulo fala aqui no verso 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aqui Paulo está citando Abacuque, capítulo 2, verso 4. Então é interessante, Lê, que a gente percebe que o justo viverá pela fé, mas muitas pessoas excluem a lei dos 10 mandamentos, né? O justo viverá pela fé, vou viver só pela fé e a lei vou deixar de lado, não quero saber mais. E outra coisa, assim, então estaria se contradizendo, porque a fé, gente, já é demonstrada, você realmente testifica a sua fé obedecendo a lei. Porque para você obedecer a lei dos 10 mandamentos, você precisa de fé. Você tem que ter fé para ser fiel a Deus nos 10 mandamentos. Então, assim, Paulo em nenhuma forma está se contradizendo, porque ele já disse, como você mencionou, que a lei é santa, é justa e boa. A gente não anula a fé pela lei, não anula a lei por causa da fé. Pelo contrário, elas andam de mãos dadas. Mas aqui Paulo especifica direitinho de que os judeus, os líderes religiosos, estavam tão amarrados às suas leis, aos seus costumes, que estavam colocando isso acima de Cristo, que é quem realmente salva. Então não é nossas obras, mas por causa de Jesus que nos salva, a gente também deve viver uma vida de obediência. Mas aquela outra coisa também, que antigamente era feito o sacrifício dos cordeirinhos, as ofertas pacíficas, todos esses costumes que eram escritos num livro, e livro escrito por Moisés, realmente foi abolido. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas tradições, essa lei que foi escrita num livro por Moisés, de fato não precisamos mais. Mas nós precisamos sim da lei moral, a lei do caráter de Deus, a lei dos 10 mandamentos, lei da liberdade, não é? Então, que fique bem claro, queridos, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa lei
que nós acabamos de explicar, tá? Como ele disse no versículo 13, tá? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. O que Jesus fez? Ele se fez maldição em nosso lugar. Por quê? Porque é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Era isso que de fato era na lei de Moisés. E Jesus fez isso, porque ele não carregou todos os nossos pecados. Ou seja, toda a maldição do mundo estava sobre Jesus. Então, Jesus estava cumprindo a lei. Que lei? Essa é a lei cerimonial, de que alguém teria que morrer pelo pecado, tá? Então, Jesus, Evandro, fica bem claro que cumpriu todas as leis. Cumpriu a lei dos 10 mandamentos, como ele mesmo disse que não veio revogar, veio cumprir. E cumpriu a lei também cerimonial, que tinha que morrer um cordeirinho no lugar do ser humano para fazer expiação pelo povo. É tudo muito claro, só basta a gente entender. E é interessante que no verso 13, essa maldição da lei, a gente não pode compreender como Cristo quebrando todas as leis e agora vamos, como Paulo citou, viver pela fé e anular a lei. Então, esse lei mencionado aqui é justamente tradição. Ou seja, a fé vai remover a lei. Se for a lei de costumes, por exemplo, eu que vivo fazendo coisas erradas, a fé em Cristo vai quebrar essa lei, sim. Mas agora vai quebrar a lei dos 10 mandamentos, a lei moral? Não vai. E é interessante que Paulo aqui, ele menciona essa questão de maldição da lei. Então vamos entender em 2 versos. O primeiro verso é aqui mesmo, né? Será mencionado no próximo programa, né? Que é Gálatas capítulo 4, diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, olha aqui, ó, nascido debaixo da lei. Aí que lei Paulo está mencionando aqui no verso 4 de capítulo 4? Justamente as leis civis que tinha naquele tempo. Inclusive a lei de circuncisão. Isso. Porque Jesus foi circuncidado, estava na lei. A lei de polícia, por exemplo, lei governamentais, estava sujeita a essa lei. Essa lei. Outro verso, para deixar bem claro, é Hebreus capítulo 9, verso 15, que diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, que receberam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate, olha só, pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Esse verso deixou bem mais claro que fala que essa maldição da lei é justamente lá as transgressões lá do Antigo Testamento, a transgressão de Adão, de lá até aqui. Então, essa maldição da lei é justamente as leis de polícia naquele tempo, as leis civis e tudo mais, mas não a lei moral de Deus. Deus não veio para revogar, mas sim para cumprir tudo que Deus diz. Exatamente. Gente, se esse assunto ainda está em dúvida para você, não esqueça, pode entrar em contato conosco, viu? Que a gente esclarece muito mais em detalhes para você. Mas aqui ficou bem claro que nós devemos sim ter fé, e essa fé também testifica como? Obedecendo a lei dos 10 mandamentos, tá bom? Não essa questão da lei que foi escrita num livro. Vamos continuar nossa leitura, agora do versículo 15 em diante, onde Paulo menciona que a lei não pode invalidar a promessa. Vamos lá, para entender bem direitinho, vamos ler versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa.
Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então vamos lá, vamos agora esclarecer um pouco mais esses trechos aqui, dando continuidade no raciocínio de Paulo. Ele disse: irmãos, eu estou falando como homem, ainda que uma aliança, ela seja meramente humana, uma vez ratificada. O que é esse ratificar? É confirmar. Então essa lei confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, eu estou fazendo uma aliança com você, Wander, e essa aliança ela está sendo confirmada de que ninguém vai quebrar essa aliança que existe entre eu e você. Ninguém vai acrescentar, ninguém vai pôr mais nada dessa aliança. E aí essa aliança é escrita como? Numa lei, num livro, para ratificar. É como se fosse um documento. Para ficar bem mais claro, você que é casado, você que é casada, você fez uma aliança com seu cônjuge. E essa aliança, ela foi confirmada, ratificada. Aonde? No cartório e numa certidão. E com testemunha, né? Exatamente, ainda tem testemunhas e com sua assinatura. Então você ali está confirmando que você vai ser fiel, leal ao seu cônjuge para sempre. E aí ninguém tem o direito de, digamos assim, meter o dedo e querer tirar ou querer romper essa aliança. Então, da mesma forma, foi Deus com Abraão. As promessas foram feitas a Abraão, como a gente acabou de ler, e ao seu descendente. Aí quando vem esse descendente, gente, não é o filho de Abraão que Paulo está mencionando, tá? Ele não diz é aos descendentes, até porque Abraão teve mais de um filho, né? Sim. Então, não é ao descendente dele, filho dele. Não era a Ismael e não era a Isaac. E como ele disse aqui, como se falando de muitos. Porém, eu estou dizendo o quê? De um só descendente. Aí ele esclarece. E quem é esse descendente? Cristo. Então, essa aliança usada como de uma metáfora aí com Deus e Abraão, agora chega na descendência de Abraão, que é Cristo, viu, gente? Que é Jesus. Então é esse descendente que agora também está fazendo a aliança. Como ele disse no versículo 17, uma aliança que já foi o quê? Muito antes já foi confirmada com Deus. Porque Deus e Jesus, eles fizeram sim uma aliança, um pacto. O Espírito Santo também estava junto. De quê? De que ia salvar a humanidade. E é interessante que nesse testamento, como você falou, nesse documento, vamos por assim dizer, está escrito, né, que o cônjuge tem que ser fiel. Mas lá no documento de casamento está escrito: marido, compre flores e chocolate para sua esposa. Está escrito isso? Não está. É assim como também não está escrito para ser obediente aos mandamentos e tudo mais, a toda a obediência em si. Já é implícito, né, Leila? Já está ali que tem que ser obediente. Exatamente, é uma coisa até óbvia, porque por mais que não esteja escrito explicitamente com palavras, mas você sabe pelo óbvio que você tem que ser leal à sua esposa, porque você está assinando um documento, não é?
Aí vem o verso 18, né? Se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante essa promessa, né? Essa assinatura dessa aliança, desse testamento. Aí vem o verso 19, que é a pergunta interessante. Qual é o propósito da lei? Por que ela foi dada por nós? E o próprio Paulo responde, por causa das transgressões. Isso, porque olha só, você é casado, você namorou sua namorada por um tempo e vocês estavam já planejando casar. Já casaram, não é? Ali vocês dois fizeram o quê? Uma promessa, mesmo antes de assinar o papel. Essa promessa foi o quê? Ser fiel, ser leal, né? Então aqui, qual foi o propósito da lei? Confirmar essa promessa, ratificar essa promessa. E aí os dois assinam, ó. Lembra aquela promessa que a gente fez quando a gente só namorava? Então a gente agora vai cumprir essa promessa assinando um documento para nunca quebrar essa promessa ou essa aliança. Da mesma forma foi Deus. Então muito antes, até lá no céu, gente, Deus já fez uma aliança com o seu povo. Se reuniu com Jesus e disse, nós temos que traçar um plano para nunca quebrar essa aliança. Aí usa também o exemplo de quem? De Abraão. E qual é essa aliança? Deus com a humanidade. Deus é Deus, um ser eterno, mas fazendo uma aliança com o ser humano. Então é interessante que aqui no verso 21 fala que se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viraria da lei. Porque Jesus falou, né, lá em João 14, né, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então Deus prometeu que iria dar o céu para todos. Mas se as pessoas não acreditassem na palavra de Cristo, pegassem as palavras e escrevessem, só acreditassem ali no escrito e não pela fé do que Jesus falou, as pessoas acreditaram em nada. Porque acreditam no que Jesus falou através da fé. E não foi somente pelas palavras em si, mas pela fé do que Jesus falou. E uma coisa que dá para comparar também, Evandro, é que a gente pensa assim, eu vou usar novamente o exemplo do casamento. Aí você pensa, olha, eu não preciso de papel, eu não preciso do cartório para dizer que eu vou ser fiel, só se junta com a pessoa e pronto, não é? Mas aqui Deus está dizendo que esta questão do documento é exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Justamente. Por causa das nossas transgressões. Porque quando você, por exemplo, você rapaz, só se junta com uma moça, mas não tem o compromisso de ir no cartório, de assinar, de colocar uma certidão de casamento, colocar uma aliança no dedo de sua esposa, né, de sua namorada, para que ela seja só sua, você está dizendo o seguinte, eu não tenho compromisso com ela, então eu posso a qualquer momento sair fora desse casamento, dessa união, né? E aqui Deus diz assim, por conta da natureza de vocês, isso tem que ser feito por quê? Para que vocês façam o possível para que não quebre. Justamente. É por isso que Deus disse que nós devemos casar? Sim, gente. Casa sim no cartório, na lei, com o juiz. Assina um compromisso, uma certidão de casamento, sim. Para que essa aliança ela sempre seja ratificada, confirmada. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa muito grande. E nós podemos simplesmente transgredir ou deixar isso de lado. É que nem você também. Outro exemplo para ficar mais claro. Você está trabalhando informal. Mas quando você agora trabalha com carteira assinada, não é muito mais seguro? Isso, justamente. Recebe os benefícios e tudo mais. Então, sendo fiel ao emprego, você recebe benefício. Sendo fiéis a Deus, você recebe benefício do céu. Isso, exatamente. Você sendo uma pessoa que é fiel ao seu cônjuge, ao seu marido, né? E você assina aquilo dali, você ganha muito mais benefícios. A propensão de se divorciar é mínima, né? Você pode pensar, não, mas a gente pode mas se você tem um compromisso ali no cartório com papel assinado, claro que a sua consciência diz, poxa, eu estava perante um juiz, perante testemunhas de que eu serei fiel a essa pessoa. Então não devo quebrar. Justamente. Então, a lei se opõe às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, justamente a gente justificaria pela lei.
mas a gente entende que quando Jesus veio, né, Jesus veio, lembrando que Jesus falou, veio para cumprir justamente o testamento, né, justamente a aliança lá que ele fez com Abraão. Isso vem até hoje e vai perpetuar com nós lá no céu. Então, essa aliança, na verdade, beneficia a todos nós. Com certeza. Então, só para finalizar essa questão, é como se dissesse assim, ó, Jesus prometeu que enviaria um Salvador. Só adiantaria Jesus só falar que salvaria? Não adiantaria. Então, ele tomou uma atitude, que foi morrer no nosso lugar. Não é? Muito bem explicado. Muito bom esse assunto, né, gente? Mas vamos terminando aqui os últimos versos, que é a tutela da lei para nos conduzir a Cristo, tá? Versículo 23 até o versículo final, que diz assim, ó, acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É muito lindo a colocação de Paulo nas suas palavras, né? A gente pensa assim, parece um pouco complicado, Paulo falou isso com a gente, mas quando você estuda a fundo, você entende realmente o que Deus quer dizer através desse livro, através desse homem. Então, no versículo 23, ele disse, olha, antes mesmo que viesse a fé, nós estávamos sobre a tutela da lei, e de fato era. Por exemplo, os judeus, todas as pessoas estavam debaixo da lei que tinha que matar um cordeirinho para ser absolvido dos seus pecados, né? E de fato eles tinham que obedecer essa lei, gente. Então, quando a gente entra nesses capítulos, nesses versículos, é muito claro que não é a lei moral, é a lei que de fato tinha que ser as cerimônias e tal, como era no Antigo Testamento. Para quê? E aí, ó, antes estávamos sob a lei e a lei foi encerrada. Para quê? Para que viesse então a fé, que fé do futuro, que haveria de se revelar. E que fé é essa, gente? É agora em Cristo Jesus. Então é o seguinte, é uma substituição, para ficar bem entendido para vocês. Pela fé, o povo tinha que seguir as normas do livro da lei, levar um cordeirinho, circuncisão e uma série de outras leis. Eles estavam sim sob essas leis. Agora que veio Jesus, não precisa mais dessa. Você só precisa da fé em Jesus. Que Jesus é que ele realmente cumpre essa lei. Tanto é que na morte de Jesus Cristo o véu rasgou, justamente simbolizando isso. E o interessante aqui é o verso 24 que fala, a lei foi nosso tutor. Esse tutor justifica como se fosse um professor, mas aqui o termo que Paulo quis usar no grego se chama paidagogos. O que significa esse paidagogos? Quando tinha uma família que era muito rico, o servo, né, o seu escravo, levava a criança à escola e ficava vigiando na escola, e se o filho fizesse alguma coisa errada, aplicava também as penas. Então é como se fosse uma babá que era contratado, que levava para a escola, vigiava, estava ali o tempo todo. E se o menino fizesse alguma coisa errada, a babá ia lá e aplicava uma multa. Então veja, assim a lei serviu como isso, vigiando a gente até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E agora, porém, tendo chegado à fé, Cristo, já não estamos mais sobre o controle, né, da lei, ou seja, a lei o tempo todo monitorando a gente. Lembrando que a lei, né, a lei de costumes, não estamos falando da lei cerimonial. Mas o interessante, dos versos 26 ao 29, resume bem muito aqui o que Paulo falou lá em Romanos 8:17, que diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos,
para que também participemos também de sua glória. Resumiu bem muito. Muito claro, né, gente? Chegamos ao final do nosso programa. Nós vamos ouvir agora só o resumo com o pastor Michelson Borges e voltamos já já para orar por você. Então não sai daí que a gente volta. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas, um capítulo em que ele reafirma a justificação pela fé e volta a tratar do perigo do legalismo. Antes de conhecer completamente a vontade de Deus, Abraão creu nele e fez o que ele ordenou, e essa confiança lhe foi creditada como justiça. Isso está no verso 6, e no 7, os que seguem a mesma conduta de confiar em Deus e obedecer são considerados filhos de Abraão, não importando a origem ou a cultura, são judeus espirituais. Verso 8, em Abraão todos os povos seriam abençoados, não apenas os judeus. Deus não pertence a um povo apenas, ele é o Criador do universo. Verso 11, ninguém é justificado pela lei, pois a função da lei é mostrar o pecado e não justificar. Quem justifica é Jesus Cristo. Verso 13, a maldição da lei era a acusação que ela nos fazia, evidenciando o nosso pecado. Cristo se fez pecado e morreu em nosso lugar, livrando-nos dessa maldição e nos libertando para ser fiéis pelo motivo correto. Verso 14, por meio de Cristo, a bênção de Abraão, ou seja, a justificação, chegou também aos gentios. Uma linda promessa foi feita a Abraão, a de que o descendente dele salvaria o mundo. E esse descendente é Jesus. Verso 21, a lei não é contrária às promessas de Deus, desde que compreendamos a função dela. No verso 24, a lei serve para nos conduzir àquele que unicamente pode perdoar o pecado evidenciado por ela. E nos versos 26 e 27, vemos que, pela fé em Jesus, todos são considerados filhos de Deus e no batismo são revestidos dele. Uma ilustração bastante interessante da intimidade que devemos ter com o Mestre, assim como temos com as roupas. As roupas estão sempre bem perto de nós, assim como deve estar também Jesus. Ele deve sempre fazer parte da nossa vida, da nossa experiência. Versos 28 e 29 concluem o capítulo dizendo que em Cristo todas as pessoas são iguais, consideradas filhas de Abraão e herdeiras da promessa. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia daquele que nos justifica e nos perdoa do pecado, Jesus Cristo. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Verdadeiros são os teus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não esquecerei. Seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo
a grandeza e a tua beleza. Revela por mim teu amor. Quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que iluminam meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza. Revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Graças a Deus, concluímos mais um programa. Obrigada pelo carinho da sua audiência, obrigada por estar conosco aqui em mais esse programa. Sexta-feira que vem estaremos juntos novamente para estudar mais um capítulo do livro de Gálatas. Tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês. E como a música disse, a lei é perfeita, santa, justa e boa. Então obedeça aos mandamentos de Deus. Siga o que Deus realmente diz na sua palavra. Com certeza você será muito mais feliz. Desejo um ótimo sábado para você, que inclusive é o 4º mandamento. E na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Esteja presente no próximo programa, porque vamos estar aqui estudando a palavra de Cristo. E nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque o Espírito Santo nos ensinou agora a Tua palavra. Queremos aplicar no coração e ser obedientes e fiéis, Senhor. Abençoe essa casa, abençoe essa família que está orando junto comigo e abençoe também as autoridades, Pai, dessa cidade, para que conduza melhor cada um de nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.